eu quero falar um pouquinho mais sobre o método fônico para vocês. Então, eu preparei 3 aulas para falar um pouquinho sobre as coisas essenciais, elementares desse método fônico, ok? Para começar, a gente precisa saber a definição de método, né? Então, método seria um caminho, vamos dizer assim, que você escolhe para chegar a determinado objetivo. Então, se você escolhe um método fônico, o método silábico, o método global, todos esses métodos vão te levar até ao desenvolvimento da escrita, da leitura, né? E só muda o caminho que você vai percorrer, mas o objetivo é o mesmo. Então, quando nós falamos de método, nós estamos nos referindo à forma, à maneira que escolhemos, quais são as ferramentas que iremos utilizar para chegar a determinado objetivo. Quando falamos de método fônico, a gente trabalha uma metodologia voltada para a percepção dos sons. Não que os outros métodos não trabalhem os sons. Por quê? Se estamos falando de escrita, se estamos falando de leitura, automaticamente o nosso sistema alfabético é um sistema baseado nos sons, é um sistema fonêmico. Então, qualquer um dos métodos, até mesmo o global, que é tão visto assim com maus olhos, né, pelos alfabetizadores, ele também utiliza os sons. A maneira que vamos abordar, a maneira como vamos trabalhar esses sons é que vai fazer essa distinção do método que iremos escolher. Então, o método fônico, vou fazer uma comparação entre o fônico e o silábico para que vocês consigam perceber as nuances, as diferenças entre esses métodos, até mesmo porque, assim como eu acho que você também foi alfabetizado com o método silábico, que é aquele do B com A faz Bá, B com E faz Bé. Eu acho que foi assim, não foi? Então, vamos lá. Qual é a diferença do fônico para o silábico? O silábico, ele trabalha, então, a construção das famílias silábicas. Então, o fônico não trabalha a família silábica? Não, não é bem assim. O fônico também trabalha a família silábica, mas antes de chegar às famílias silábicas, existe todo um caminho, todo um processo que a gente trabalha e desenvolve algumas habilidades para que, ao trabalhar a sílaba, a criança não só memorize os sons das sílabas, mas entenda qual foi o processo que desencadeou aquele som da sílaba, ok? Então, o método fônico, ele vai propor que a criança entenda as partes da nossa língua falada, né? As partes da frase, as partes que compõem as palavras, que compõem as sílabas, até chegar na menor desses pedacinhos que nós chamamos de letra. E saber que essa letra possui um som e que cada som dessas letrinhas, quando se juntam, formam as palavras. É isso que o seu filho precisa aprender para que ele consiga ler, para que ele desenvolva uma leitura bem fluente, uma leitura com uma base sólida, para evitar possíveis dificuldades depois com a leitura ou com a interpretação. Então tá, no fônico e no silábico, vamos perceber aqui quais são essas diferenças, né? Bom, no fônico, a gente acabou de dizer que a criança vai perceber os sons, né? Que o B tem um som, que o A, o L e o A possuem um som. Como que se dá isso, né? Que no silábico,
Vamos começar de lá para cá, que é o que você tem como referência para a nossa abordagem aqui. No silábico, a gente sabe que B mais A faz Ba. Então, ele vai decorar o Ba, Be, Bi, Bo, Bu e todas as outras famílias silábicas do alfabeto, até que depois ele trabalhe a junção dessas sílabas. E aí, ele vai precisar depois trabalhar a construção dessas palavras, porque não basta ele saber que B com A faz Ba, L com A faz Lá, mas não entender que bala é aquele doce que a gente come. E aí, né? Então, ele precisa fazer essa construção. E é essa a diferença do método, a principal diferença do método fônico para o método silábico. Porque no silábico, a gente ganha, vamos dizer assim, tempo quando a criança decora as famílias silábicas e ela acaba fazendo esse processo mais rápido do que aprender os sons aqui de cada letrinha. Talvez os sons sejam um pouco mais demorado. Mas aí, quando aqui no método fônico a criança aprende esses sons, ela já está preparada para a leitura, porque ela trabalhou uma junção aí do que ela ouve, do que ela vê e do que ela articula. Por quê? Porque ao fazer o som do B, ela vai perceber quais são as partes do corpo que ela precisa para fazer esse som. Eu usei o lábio para fazer mais apertadinho, então apertei ali para o som sair assim, quase que abafado, né? E aí, ela vai perceber quais foram os movimentos que ela teve que fazer com o punho para desenhar, para escrever essa letra. Então, olha quantos estímulos o cérebro tá tendo que associar e assimilar. Então, isso vai reforçando cada letrinha, cada som. Então, tem todo um trabalho aqui de pensar, de construir um conceito, de construir um som de uma letra. Aqui na sílaba, ele vai olhar e vai associar que B com A faz Ba, então ele vai decorar Ba. Só que aqui no método fônico, a gente percebe B, que é o som do B, né? Com o A, que a gente fala que é fonema e grafema. O B, da forma que conhecemos, ele é o grafema. O que é o grafema? A forma como escrevemos essa palavra, essa letra. E o fonema, a gente geralmente usa essas barras para colocar esse fonema aqui dentro. Então, significa que aqui eu não falo B. Aqui eu falo o som que o B faz, que é B, B. Então, a criança, ela vai associar o grafema, que é a forma escrita, com o fonema, que é a forma como falamos, como pronunciamos. E aí, ela então vai ler B, A, L, A. É claro que ninguém faz assim. Mas para ela entender os sons, ela vai fazer assim e depois ela vai fazer B com A, Ba. Ótimo. E aqui no silábico, B com A, não é tão natural fazer Ba, porque B com A deveria fazer Bea. Não é verdade? Então, o cérebro da criança, ele não tem que pensar para fazer essa composição, ele só precisa ali assimilar, decorar aquele som. Então, quando ela estiver lendo esse Ba com Lá que faz bala, talvez, se não for bem trabalhado esse método da associação aqui das sílabas, ela tenha dificuldade de entender o que ela está lendo. É por isso que muitas crianças que foram alfabetizadas com o método silábico possuem dificuldades na hora da leitura, na hora da interpretação. E quando você trabalha o método fônico nessa construção aqui dos sons, você evita esses possíveis
déficits, né, essas possíveis dificuldades na hora da interpretação, porque a criança desenvolveu ali uma consciência, uma percepção dos sons, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido a diferença entre o fônico e o silábico, a principal base do método fônico, que é trabalhar com sons, que é fazer essa percepção entre o que falamos e o que escrevemos, perceber que muitas vezes o que escrevemos pode ser um pouquinho diferente do que falamos e escrevemos, né? Existem algumas variações, mas que existe uma associação para cada coisa que falamos, existe um símbolo, um signo ali para representar aquela forma que falamos, né? Para finalizar, eu só quero mostrar, eu dei o exemplo aqui de bala, mas pode ser que em outras palavras ela precise fazer outras composições de grafemas e fonemas e esse número aí pode variar e dar uma diferença, como por exemplo na palavra táxi, que o x parece ser duas letras, quando na verdade é apenas o x, ou o contrário com chuva, que o x na verdade não é o x, mas duas palavrinhas ali para compor esse sonzinho, ok? Bom, na próxima aula eu quero falar para vocês sobre a questão das formas de fazer com que a criança perceba isso aqui. Que a gente pode ter ali uma forma de mostrar para ela, perceber, né, tanto na análise quanto na síntese. Eu quero falar um pouquinho sobre essa forma de trabalhar o método fônico. É claro que é extenso, mas quero dar dicas para que vocês consigam trabalhar com as crianças, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.